Olá, você de casa. Nós estamos aqui para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor nessa noite com você. Hoje, quarta-feira, 17 de junho, a igreja IBSH está se adequando a esse novo perfil de transmissão. Tudo isso para compartilhar um pouco da palavra, levar a palavra do Senhor a você que está na sua casa. Eu me chamo Wagner, fui incumbido hoje de trazer a palavra do Senhor e vamos compartilhar um pouco aqui, pedindo inicialmente a direção de Deus para que tudo que venha a ser falado aqui venha a ser de acordo com a vontade dEle, que nada venha a ser da minha própria vontade. E hoje nós vamos tratar sobre uma passagem um pouco complicada para que muitos entendam, um tema um pouco polêmico, mas tudo pedindo o direcionamento de Deus. Amém? Espero que você em casa esteja com a sua Bíblia. É muito bom estar aqui, mesmo que com 3 irmãos aqui. Estamos com Gesaías, Claudionor e o Elton. Agradecemos pela presença deles também. Cada um coopera da forma que acha melhor cooperar para que a obra não pare. E nós agradecemos. E eu peço desde já que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, tá? Abra sua Bíblia em casa, porque nós vamos trazer a palavra tudo de acordo com a própria Bíblia. Como disse antes, não quero falar nada de mim mesmo, mas somente aquilo que está na palavra. Espero que você já tenha encontrado. 1 Coríntios capítulo 12, escrito por Paulo, vai dizer respeito aos dons do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, vamos começar do versículo 1. Eu espero não me alongar muito, no máximo 8:15 para a gente terminar. Tá bom? Vamos lá. Os dons do Espírito Santo. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Quem dá? O Espírito Santo. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, eram descrentes, ainda não conheciam Jesus, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Eu quero que você leia e analise tudo aquilo que você está lendo. A minha Bíblia pode ser uma versão diferente, mas o contexto é o mesmo. Atente ao versículo 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade de fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe o Espírito para poder fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme Ele quer. É bem interessante nós atentarmos para a ideia de que é o Espírito Santo quem dá os dons. Ele dá conforme Ele quer. Porém, há diferentes dons, todos sabemos disso. Mas, ao continuar do capítulo, Paulo vai trabalhar muito a questão de que
embora os dons sejam diferentes, embora as pessoas recebam dons diferentes, esses dons se unem para um só corpo prosperar. E como eu disse, eu não quero falar nada de mim mesmo, nós vamos continuar lendo a palavra, porque eu quero que todos compreendam o que está escrito e não o que eu venha em si a falar, é mim mesmo a falar. O corpo em muitas partes. No versículo 12, vamos continuar a leitura de Coríntios. Gente, e de antemão eu quero dizer a vocês que a igreja da cidade de Corinto, por isso a carta aos Coríntios, ela era uma igreja como qualquer outra que nós vemos hoje em dia. Existiam pessoas boas, existiam pessoas não tão boas, pessoas que queriam ser mais que outras, existiam pessoas que falavam línguas estranhas, pessoas que não falavam línguas estranhas, pessoas que tinham diversos dons e alguns outros nem tantos. É uma igreja comum. E Paulo, ao escrever sempre cartas às igrejas, ao povo de Deus, ele começa saudando, lembrando de bons acontecimentos, reiterando a ideia de dizer, vocês são bons nisso, bons naquilo, mas Paulo começa a advertir a igreja aos Coríntios. E ele fala justamente daquilo que não estava de acordo com a vontade de Deus. Vamos continuar lendo o versículo 12 do capítulo 12 para a gente começar a entender. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. A cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras, mais bonitas, não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse, umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, e em terceiro, os mestres. Em seguida, pois, os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso se esforcem para ter os melhores dons, pois eu vou mostrar a vocês o caminho que é melhor de todos. Nós lemos anteriormente que o Espírito dá os dons conforme Ele quer. E Paulo, no versículo 30, ele já vai dizer, no 31, por isso esforcem-se para ter os melhores dons. O que Paulo quer dizer aqui? Que aquelas pessoas que se acham incapazes, mas que creem em Deus para fazer algo, o Espírito dá esse dom para a pessoa. Basta crer e perseverar, buscar. O Espírito é que dá o dom, basta lembrar disso. Eu não tenho, por exemplo, se eu não tivesse muita intimidade ao falar, muita intimidade com a língua portuguesa, e pedisse
a Deus uma forma de anunciar o Evangelho. Ele iria me capacitar para isso. E o Espírito Santo iria me conduzir a falar o português com que vocês entendam de forma bem clara. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Tudo que qualquer pessoa for falar do Evangelho se resume a essas coisinhas que eu vou dizer bem claro. Deus nos criou, nós nos afastamos pelo pecado de Adão, fomos separados de Deus. Deus planejou nos trazer de volta, enviando Jesus. Esse morreu, foi crucificado na cruz e ressuscitou. E através dele podemos nos achegar a Deus. O Evangelho só se resume a isso. Isso é o que a Bíblia diz. Agora você pode crer ou não crer. E se você não crê, tudo bem. O que está dito nesta palavra vai acontecer crendo você ou não. Eu creio nisso. Mas você tem todo o direito de não acreditar. Tudo bem? O Evangelho é para aquele que crê. Para quem não crê, pode viver a vida do jeito que quiser, mas haverá consequências. E nós estamos aqui apenas de passagem para alertar as pessoas, o máximo de pessoas que pudermos, que isso vai acontecer. Gente, eu tenho a liberdade de falar a vocês que muitos estão em casa devido à pandemia. Ela alterou muitas formas de viver nesse mundo. E muitas pessoas apreensivas, nervosas. A gente só lamenta por aquelas que tiveram familiares que vieram a óbito, né? Outras pessoas às vezes agem de forma irresponsável para que o vírus se propague ainda mais. No entanto, a gente pode servir a Deus, sendo obediente às autoridades, respeitando principalmente as vidas que estão ali, de frente com as situações, por exemplo, os médicos e enfermeiros. A gente pode minimizar algumas situações. E agradeço a Deus pelos que fizeram, né, que fizeram papel de igreja. Vale lembrar que nós não tivemos perseguição alguma ao Evangelho no Brasil e em lugar algum. Nós temos a liberdade de falar de Deus para as pessoas. No momento em que eu estou compartilhando com vocês, é mais uma forma de adaptação, para que vocês possam me ouvir aí da sua casa, do seu lar. E outra, nós estamos seguindo a própria palavra. Nós estamos respeitando as autoridades. E isso é bíblico também. E eu quero te chamar a ter uma reflexão sobre o que nós estamos lendo. Nós começamos falando de dons, começamos a falar de quem dá esses dons, que é o próprio Espírito de Deus. E aqui nós vimos que não há ninguém mais importante que ninguém. Não há uma parte do corpo mais importante que a outra. Todas são necessárias. Assim como a Igreja de Cristo, o pastor não deve ser mais importante do que quem zela a igreja, quem toca, quem canta um louvor. Não. Todos cooperam para que o corpo de Cristo esteja unido. Agora, o nosso papel principal é atrair a atenção de vocês para que possam refletir e viver uma vida que Deus se agrade. Tudo isso que fazemos deve ser com decência e ordem. E isso está totalmente de acordo com o que vamos ler a seguir. Vamos recapitular apenas. Paulo começou falando dos dons, falou de quem dá esses dons, falou como são dados esses dons pelo Espírito. E posteriormente no capítulo 13, que nós não vamos ler, Paulo ele vai tratar muito a questão do amor. Ele termina o capítulo 12 dizendo: porém eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Muita gente queria se aparecer, queria ser melhor que outro, e Paulo vai dizer, tudo tem que ter amor. Se não tiver amor, você pode falar da forma que quiser, falar de forma eloquente, você pode fazer tudo o que fizer para a obra, mas se você não tiver amor a isso, de nada vai adiantar. Você pode ter a melhor voz, você pode ser o melhor músico. Se você não fizer com amor a obra, nada vai adiantar. Você está fazendo tudo em vão. Ainda sobre os dons, nós vamos começar
eu disse para vocês que a gente não ia se alongar muito. Nós vamos ler um pouco o capítulo 14. Abram comigo a palavra de Deus aí no capítulo 14. Isso, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. 1 aos Coríntios. Ainda os dons do Espírito. Portanto, esforcem-se para ter amor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. E o interessante é que eu vou chamar a tua atenção aqui rapidinho. Anunciar a mensagem de Deus é o mesmo que profetizar. Profetizar tem dois sentidos. Profetizar, se você for ao dicionário, pesquisar na internet em qualquer lugar, você vai ver tradução de significado de predizer o futuro, que acontece muito pelos profetas antigos do Antigo Testamento, por exemplo. Em Isaías capítulo 7, Isaías prediz como era o nascimento de Jesus, como seria. Profetizou há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E se cumpriu. Tanto é que Jesus dividiu a própria história. A história se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Então foi um fato que ninguém pode discordar. Foi fato. E ainda assim muitos não acreditam que Jesus veio. Muitos não acreditam que Jesus era o Messias ou que Jesus é o Messias. E continuam vivendo a vida assim mesmo. Vamos a respeito de profetizar. Eu sou um tanto cético quanto à questão de profetizar. Eu prefiro as profecias que estão na Bíblia. Algumas faltam de se cumprir ainda. Se eu fosse dar um título para essa mensagem de hoje, seria: não se deixe enganar. Não se deixe enganar. O profetizar tem o sentido de predizer o futuro, e para os judeus era apenas uma pessoa que era intermediário entre Deus e os homens. Da mesma forma que eu estou anunciando a mensagem do Senhor aqui. Eu estou profetizando, porque eu estou anunciando a mensagem de Deus. E Paulo costumava falar o seguinte: busquem o dom de anunciar a mensagem, busquem o dom de profetizar. Profetizar, além de predizer o futuro, também significa anunciar a mensagem. E é o que estou fazendo aqui com vocês. E eu, particularmente, prefiro ficar com as profecias que estão na palavra, na Bíblia. E como eu disse, procure ler atentamente o que você lê na palavra, reflita sobre o que você lê, para que você não se deixe enganar. Porque Jesus predisse que viriam falsos profetas, falsos mestres, enganariam a muitos. E é o que a gente vê nos dias de hoje. Você vê igrejas cheias. Igrejas cheias que simplesmente pregam prosperidades e falam tantas coisas, mas não falam do Evangelho. Não falam da morte, da ressurreição de Jesus. Você me pergunta, mas o erro está nesses pastores? Pode ser que sim. E pode ser que o erro esteja somente nas pessoas que vão buscar somente isso. Porque muitos não querem o Jesus. Aquele que diz: ei, me siga, tome a sua cruz e me siga. Não vai ser fácil, mas eu venci o mundo e vocês também podem vencer. Muitos preferem a parte fácil. Ah, Jesus vai te dar isso e aquilo. As pessoas estão se deixando enganar porque querem se deixar enganar. Porque se forem meditar na palavra de Deus, vão ver que é totalmente diferente. Não queira troféu para si mesmo aqui na terra. Gente, nada contra as pessoas obterem riquezas. É bíblico. Trabalhe. Trabalhador é digno do seu salário. Eu, por exemplo, eu quero ser rico e desejo que você que está me assistindo seja rico, mas que do meu jeito você também não se apegue, não ame o dinheiro acima de Deus. Quando Jesus veio aqui, ele resumiu os mandamentos em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. O Evangelho se resume a isso. Não se apegue às coisas daqui. Tudo isso vai passar. A vida aqui vai passar. Você deve se preocupar com o seu futuro. E como eu disse antes, eu sou um pouco cético de não acreditar em qualquer coisa que as pessoas falam a respeito de profecia. Isso vai acontecer, isso aqui.
tal dia isso vai acontecer, às vezes não acontece. O Senhor me disse que se você der R$100, você vai ganhar R$1.000 quarta-feira. Gente, abram os olhos de vocês. A Bíblia não está escrito isso. Vocês estão se deixando enganar porque querem. As pessoas estão usurpando do próprio entendimento de vocês, da facilidade mental que vocês estão dando espaço. Analisem mais criteriosamente tudo aquilo que você se propõe a fazer. Ao invés de dizer, venha para a igreja, traga R$100, que Deus vai te abençoar e vai te dar R$1.000, eu digo o seguinte, cara, qual o teu objetivo? Você pretende comprar uma casa, comprar um carro, uma moto, sei lá, pretende viajar? Trabalhe, guarde seu dinheiro. E use na hora que você desejar usar. Simplesmente isso, não parece mais lógico? Sim. E a Bíblia, por vezes, é muito lógica. Não estou dizendo que Deus é lógico. Não, Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer e da forma que Ele quer. Nós não conseguimos compreender a lógica de Deus. Todos estão passando por esse coronavírus. O coronavírus não é nada comparado ao que está escrito lá em Apocalipse. Se você está preocupado tanto com esse coronavírus, talvez se você leu o Apocalipse, você tenha um infarto, porque ali fala de mortes e mortes e mortes, mas também fala do Rei Jesus, dele vindo como Rei buscar os céus. Então, de profecias em profecias, eu prefiro ficar com as do Apocalipse de João, que ainda irão se cumprir. Estão se cumprindo algumas. Então, analise bem, para que você não seja enganado. Porque as pessoas estão aí para enganar muitos, e Jesus até disse aí, falsos profetas virão, falsos mestres estão enganando a muitos, sim. Você pergunta, e por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz nada contra essas pessoas? Deus deu o livre-arbítrio, para que você escolha o que você quer. Você quer seguir esses falsos ensinadores? Sigam. Ah, mas eles falam e acontecem, é verdade? O diabo também tem o poder. Deus não retirou o poder do inimigo. E o mais interessante é que eu vejo muitas pessoas dizendo que vão pisotear a cabeça do inimigo e fazer isso e aquilo. Deus não tirou o poder do diabo. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, Jesus simplesmente resistiu. Não disse nada. Ele tinha autoridade para fazer o que quisesse com Satanás? Tinha. Mas o papel de Jesus não era esse. E meu papel não é desafiar o inimigo também. Nem o seu papel. A palavra diz que temos que resistir e ele fugirá. É somente isso que precisamos saber. Por que eu vou me empolgar e falar alto, bradar, dizendo que eu tenho que pisar na cabeça? Não, eu não vou pisar na cabeça deles, isso não é necessário. A palavra diz muito bem quem vai reinar sobre tudo. Jesus. E isso está lá em Apocalipse. Então se preocupe com o seu futuro. Se preocupe com o presente que você vive hoje, porque o seu futuro dependerá disso, da forma que você está vivendo. Eu ainda quero compartilhar com você uma pequena... Sim, vamos continuar, né? Capítulo 14, versículo 1 nós lemos. Portanto, esforcem-se para ter amor. Procure também ter dons espirituais, especialmente os de anunciar a mensagem de Deus. A facilidade de compartilhar a palavra do Senhor. É o que eu estou tentando fazer com você nessa noite. E eu não quero falar de mim mesmo, como eu já disse. Nós estamos aqui lendo a palavra. Você tem toda a liberdade para pegar a sua e conferir tudo que está na sua palavra também. Procurem ter também os dons espirituais, especialmente os de anunciar a mensagem de Deus. Quem fala em línguas estranhas... 14, versículo 2. Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus, fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus, ajuda a igreja toda. Eu gostaria que todos vocês falassem em línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivesse o dom de anunciar a mensagem de Deus. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala
em línguas estranhas, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser quem leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. Por exemplo, além da voz humana, existem os instrumentos musicais, como a flauta e a harpa. Se os sons não saírem com toda clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? Se quem toca a corneta não der o som bem claro, quem se preparará para a batalha? Assim também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo se a mensagem por meio de línguas estranhas não foi clara? Vocês estariam falando para o vento. Vocês estariam falando para o vento. Não sou eu quem digo isso. É Paulo quem diz. É isso mesmo que você está lendo na sua Bíblia. No mundo há muitas línguas. Desculpe. No mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. O português faz sentido para nós, o inglês faz sentido para o norte-americano, o alemão faz sentido para o alemão. Todas fazem sentido. Porém, se eu não entendo a língua na qual está se falando comigo, então quem fala essa língua estranha é estrangeiro para mim, e eu sou um estrangeiro para ele. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Atentaram para este versículo 14, 12. E eu deixei ele bem claro aqui para a gente. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Eu vou abrir um parêntese aqui para você. Nessa palavra, eu vou abrir um parêntese aqui para a gente entender o seguinte. Eu não sou contra ninguém falar em línguas estranhas. Não sou contra. E Paulo também não é contra ninguém falar em línguas estranhas. Assim como Paulo, eu desejava que alguém interpretasse essa língua estranha e que fosse falado de forma ordenada. E nós vamos ler mais isso aqui na frente, que ele vai completar, dando falando de ordens que são mandamentos do Senhor para nós, tá? De como devemos nos portar. Então ele vai dizer, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. E o dom de línguas estranhas, ele é, aqui entre nós, um dom que por vezes separa as pessoas. Como é essa separação? Quem não fala em línguas acha que não tem o Espírito de Deus. E não é por aí. Você que está me assistindo, você às vezes pediu tanto assim como eu pedia. Eu não tinha tanto entendimento como eu tenho hoje sobre essas situações. Você pode dizer, mas eu não falo em língua, eu não tenho o Espírito Santo. Não é por aí. O Espírito dá o dom a quem Ele quer. Isso não tem nada a ver com não ter o Espírito Santo de Deus. E você se sentiu menosprezado, assim como eu já me senti, querendo falar em línguas, achando ser o máximo aquilo, e na verdade o dom de falar em línguas edifica somente a própria pessoa. Porque é somente a própria pessoa que está falando diretamente com uma língua que ele e Deus se conectam. E Paulo ainda vai dizer nos versículos seguintes que nós vamos ler, que o ser humano tem o seu intelecto desligado e fala somente o Espírito e Deus. Eu sei que você já se sentiu inferior por não possuir o dom de falar em línguas estranhas, por achar que não tinha o Espírito, e eu estou te dizendo nesta noite que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode muito bem ter o Espírito Santo se recebeu Jesus em seu coração. E o Espírito é uma forma de te guiar a seguir os ensinamentos que estão nesta palavra, na sua palavra que você está lendo também. Simplesmente isso. Precisamos ter maturidade ao entender algumas situações. Você vai julgar as pessoas que falam em línguas? Não, eu não vou julgar. Mas assim como Paulo diz, eu queria que houvesse uma ordem. Eu queria que houvesse
uma certa organização para que haja o falar em línguas e o interpretar em línguas, para que as pessoas que estão aqui possam saber o que aquela pessoa que está falando em línguas está dizendo para o povo. E quando há um intérprete de línguas, ele vai dizer o que aquele que está falando em línguas fala, mas ele diz para a igreja, para o povo de Deus. E é para isso que deve haver. Se fala, tem que ter um intérprete. Vamos continuar para que não fique nas minhas palavras e você acha que eu sou alguém que seja contrário ao dom. Coisa que não acontece. Vamos lá, paramos aonde? Tudo bem. Capítulo 12, o capítulo 14, versículo 13. Vamos continuar no versículo 13. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato está orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. Os pensamentos do homem, Paulo diz aqui que são desligados. O espírito em si ora interagindo com o próprio Deus. O que devo fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Porém, eu vou repetir, eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas, muito mais do que vocês. Paulo disse. E ele disse mais em seguida, porém, nas reuniões da igreja, nas horas separadas para cultuarmos ao Senhor, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas, para assim ensinar os outros, do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Paulo prefere dizer 5 palavras, porque quando há uma reunião, quando as pessoas estão juntas, qual a língua que predomina? Ou que deveria predominar? A língua que todos falam. Então é muito fácil chegarmos aqui e compartilharmos a palavra em português, todos vão entender. O difícil seria eu começar a falar em uma língua estranha e as pessoas não entenderem nada. Que proveito elas teriam? Paulo é enfático ao escrever isto. No versículo 20 ele diz ainda, irmãos, não pensem como crianças, não sejam como meninos. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Nas Escrituras Sagradas está escrito, por meio de pessoas que falam em línguas estranhas, eu falarei a este povo, diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo o meu povo não me dará atenção. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. Se preocupe mais com o dom de anunciar a mensagem de Deus. Isso vai, de fato, chamar a atenção das pessoas. Aquelas que ainda não conheceram ou não conhecem ao Jesus que nós conhecemos. Imagine que a igreja esteja reunida, versículo 23, e todos comecem a falar línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Mas se todos estiverem anunciando a mensagem de Deus e entrar ali um descrente, ou alguém que seja simples, ele vai entender, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. E ele será julgado pelo que ouvir. Os seus pensamentos secretos serão revelados e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo, Deus está no meio de vocês. Irmãos, não é porque uma igreja fala em línguas, utiliza muito o dom de línguas, que Deus aparentemente está ali. Não é isso. O Espírito é só um, o Espírito que dá esses dons. Deus pode estar em qualquer igreja que esteja pregando a palavra dele. Há pessoas que enfatizam muito o dom de falar em línguas.
eu não vejo motivo de enfatizar. Não vejo um motivo de enfatizar. Para mim, na minha visão. Eu fui um dos que me sentia constrangido por não falar, mas hoje em dia eu tenho uma mente totalmente diferente. Hoje em dia eu não sou mais criança. Eu prefiro buscar um dom que vai beneficiar a igreja de uma forma geral, do que um dom que beneficie só a mim, falar em línguas estranhas, e o meu próprio intelecto é desligado e fala somente com o Senhor e o meu espírito. Então eu prefiro buscar um dom de anunciar a palavra, que é o que eu estou fazendo com vocês. Parece ser mais simples, mais lógico, compartilhar a palavra de Deus. E uma parte que muitos não gostam é a próxima parte. Gente, eu não quero explanar muita coisa de mim mesmo, eu estou falando isso e trazendo vocês direto para a palavra. Porque eu estou trazendo vocês direto para a palavra? Porque eu estou lendo junto com vocês. Eu quero que vocês leiam a palavra. Mas o pastor disse isso e isso que não é relevante. Busque a palavra. Veja o que a palavra está dizendo sobre isso. Ah, mas o fulano de tal sempre disse que acontecia e sempre aconteceu. Vá na palavra. Veja o que a palavra diz. Veja o que a palavra diz. Versículo 26 do capítulo 14. A ordem na igreja. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, o irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro a interpretação dessa mensagem. Paulo, ele não deixa uma lacuna, ele preenche. Ele diz, um pode ter uma mensagem em línguas estranhas e o outro tem que ter para interpretar. Vamos continuar. A interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito. Não sou eu que estou dizendo. A sua Bíblia está aí no capítulo 14, versículo 27 de 1 aos Coríntios. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito. É válido isto, né? Mas se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e fale somente consigo mesmos e com Deus. O interessante é que muitos confundem o que aconteceu lá na festa de Pentecostes, confundem e às vezes tentam fazer com que isso seja a regra para o dom de falar em línguas estranhas. O que ocorreu lá em Pentecostes foi a descida do Espírito Santo. Eles viam línguas repartidas como de fogo. Mas o fato principal do que aconteceu lá em Pentecostes, muitos deixam de lado. Havia naquele local pessoas de vários lugares do mundo, várias partes do mundo. Cita até as determinadas localidades. E ali algumas pessoas imaginavam que aqueles irmãos que receberam o Espírito Santo naquela ocasião, o Espírito desceu. Isso não é evidência de que o Espírito está em ti, o falar em línguas. Deus fez com que aquelas pessoas falassem nas línguas das pessoas que estavam visitando aqueles locais. As línguas de todas as nações. Por exemplo, eu poderia falar o próprio português, mas o Espírito Santo fazia com que as pessoas entendessem inglês, só um exemplo, que o inglês nem existia, em outras línguas de suas origens. Simplesmente isso. Para quê? Para que o Evangelho se propagasse de forma mais rápida. Aparentemente, a coisa mais lógica de se pensar sobre a festa de Pentecostes, sobre a descida do Espírito Santo. Conseguiram entender? Eu espero que sim. Então, o Espírito Santo desceu, as pessoas começavam a falar línguas e as outras começavam a entender nas suas próprias línguas. Tanto é que eles disseram, eles não são galileus? Por que a gente ouve eles falar na nossa língua? Não eram os galileus que estavam falando em si. Era o Espírito Santo que estava fazendo com que eles ouvissem. O Espírito estava interpretando aquelas línguas.
para que todos que estavam ali tivessem uma compreensão do que estava sendo dito naquela localidade. Certo? Então não confundam. Vamos continuar. No versículo 30, vamos continuar lendo, capítulo 14, versículo 30. Se uma outra pessoa estiver ali sentada, receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Quem falar deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz. Eu quero atentar para vocês aqui o fato de controlar, que Paulo se refere aqui, controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus. Quando Paulo chegava a determinadas localidades, e principalmente uma para compartilhar, uma igreja chamada a igreja de Bereia, da localidade de Bereia, Paulo era muito bem recebido ali, e os bereanos recebiam a mensagem com muito amor. Se você for ler algumas das cartas de Paulo, ele vai falar sobre isso. E os bereanos eram tão ligados à palavra, que o que Paulo iria dizendo, eles iriam vendo se era tudo de acordo com a palavra de Deus. Então Paulo falava e eles analisavam aquilo mediante a palavra, e eles viam que Paulo estava correto. E é exatamente isso que cada um de nós, eu e você, devemos fazer. Aquilo que ouvimos, aquilo que ouvimos por canções, por palavras, temos que ver realmente se está de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver de acordo, lembra do dom do Espírito Santo? O Espírito Santo dá o dom de saber das coisas que vêm de Deus e das coisas que não vêm. Coloque o seu raciocínio para trabalhar com o Espírito. Seja racional na forma de cultuar a Deus. Seja racional na forma de entender o que Deus quer que você entenda. Deus quer que você saiba que aquilo pode vir dele. Ótimo, o Espírito confirma. O Espírito está dizendo que não vem, não tente, não force. Seja atento. O próprio Espírito te diz. O próprio Espírito te convence a respeito daquilo, se é de Deus ou se não é de Deus. Vamos continuar. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus, no versículo 32 ou 33. Pois Deus não quer que nós vivamos em desordem e sim em paz. Como em todas as igrejas do povo de Deus, as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Se quiserem saber de alguma coisa que perguntem em casa ao marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. Aqui algumas mulheres acham Paulo um tanto machista. Mas sabe o que as mulheres faziam nas reuniões de igreja? Nas reuniões do povo de Deus? Elas queriam lavar a roupa suja. E em algumas versões, a roupa suja de casa, né? As brigas com o marido, elas queriam, trazer à tona assuntos que não eram relevantes para as ocasiões. Então, justamente por isso, Paulo advertiu. Em algumas outras versões, como a Bíblia, a Mensagem, você lê isso mais claramente. Lê isso mais claramente. Algumas mulheres queriam falar coisas que não deveriam ser faladas na ocasião. Simplesmente isso. Então, você deve buscar o conhecimento. Busque o conhecimento. Por acaso, a mensagem de Deus, no versículo 36, a mensagem de Deus veio de vocês? Ou será que veio somente para vocês? Se alguém pensa que é mensageiro de Deus ou que tem algum dom espiritual, deve saber que o que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. Mas se alguém não der atenção a isso, que ninguém dê atenção a essa pessoa também. Assim, meus irmãos, procurem sempre anunciar a mensagem de Deus, mas não proíbam que se fale em línguas estranhas. Portanto, façam tudo com decência e ordem. Paulo não proibiu, eu não devo proibir, mas deve ser feito com decência e ordem. Que ordem? Paulo estipulou como deveria ser, para que não houvesse uma confusão na igreja. E Paulo escreveu isso aos Coríntios justamente por quê? Porque havia uma confusão na igreja. Haviam pessoas querendo ser superiores às outras. E é justamente isso que nós vemos hoje em dia. É diferente do nosso tempo. Foi há muito tempo atrás, mas hoje nós vemos a mesma coisa. Há pessoas querendo ser superiores a outra por um dom, por ter outro. Isso não é relevante.
O mesmo Espírito que dá o dom a qualquer pessoa, da forma que Ele quer, como Ele quer. E eu vou voltar ao 37, que diz o seguinte: se alguém pensa que é mensageiro de Deus ou que tem algum dom espiritual, deve saber que o que estou escrevendo é mandamento do Senhor. É mandamento do Senhor, foram ordens do Senhor, que Paulo escrevesse tudo que ele escreveu aqui. Então você que gosta de rajadas de línguas estranhas e tudo, eu não vou proibir, eu não estou dizendo que é errado, não. Nós estamos dizendo que deve haver uma ordem, deve haver uma decência no culto. Paulo alega: eu falo línguas estranhas muito mais que vocês, falo muito mais que vocês, mas eu prefiro falar 5 palavras, que todos compreendam, a falar, a dizer milhares de palavras em línguas estranhas, que ninguém vai compreender. A mensagem que eu tinha para trazer para você nessa noite era essa: compartilhar alguns dos escritos de Paulo aos Coríntios, e para que você faça uma reflexão, porque não está só na minha Bíblia isso, você pode conferir na sua própria Bíblia em casa. E algumas pessoas acham que ao ler isto, eu estou confrontando algumas denominações que priorizam muito a questão do dom de língua. Não, eu não estou falando, não estou sendo contrário a denominação nenhuma que priorize dom de língua. Eu quero que você que está em casa analise conforme a palavra de Deus o que é que realmente deve ser feito. Será que você deve somente buscar línguas estranhas? Não. O dom de anunciar a mensagem de Deus é principal, é o principal. É muito melhor do que falar em línguas estranhas. Anunciando a mensagem, você anuncia, compartilha de Deus com as pessoas, na mesma língua. Em línguas estranhas, você edifica somente a você mesmo. Pense, repense, analise, veja tudo que os pastores já te disseram, veja tudo que as músicas já te disseram. Inclusive, eu sou um tanto cético até com músicas. Geralmente eu canto poucas músicas, porque as músicas que são ouvidas hoje em dia, às vezes tem uma estrofe que se repete por 10 vezes. Não há mais aquelas canções com letras para o Senhor. É muito difícil a gente ver um compositor que faz isso hoje em dia. Enquanto, por exemplo, Damares canta aquela música do Troféu, que quem te viu na prova e não te ajudou, sabe, vai ter um palco para você subir. Não é por aí. Sabe qual foi o palco das pessoas que seguiram a Jesus? Que deixaram tudo para trás? Sabe qual foi o troféu que eles conseguiram? Cabeças cortadas, decepadas, serem crucificados de cabeça para baixo, perseguições. Estevão foi apedrejado, morreu vendo o céu aberto. E esse mesmo Paulo que eu estou lendo para vocês aqui, esse Paulo antigamente era chamado de Saulo, e ele contemplou a morte de Estevão. Ele estava lá, antigamente chamado de Saulo. Mas esse Saulo que se transformou em Paulo, ele teve que mudar a sua vida. Antes ele perseguia cristãos e depois ele anunciava a Cristo. É totalmente diferente. Você pode ter errado, assim como eu, já erramos demais, muito mesmo. Mas Deus pode fazer o que Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer. Paulo fazia com que os cristãos morressem, depois passou a anunciar a palavra. Eu não sei o que você já fez de errado, eu só sei que a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados e te purificar de toda injustiça. E você pode recebê-lo aí mesmo na sua casa, conversar com Ele, se arrepender dos seus pecados, porque já profetizavam antigamente mesmo, no Antigo Testamento, de uma voz que clamava no deserto, falando sobre quem? João Batista. João Batista pregava o quê? Arrependimento. Arrependa-se. Enquanto há tempo. Essa é a mensagem que nós devemos trazer para você.
Eu não preciso trazer uma mensagem de prosperidade, dizer que você vai ser rico. Se você quiser ser rico, trabalhe. Conquiste suas coisas. Você tem saúde, você tem tudo que você pode fazer. Tudo para que você possa conquistar suas coisas. Se você se deixar ser enganado, aí já é uma questão sua. A Bíblia está aqui para abrir os nossos olhos quanto a algumas coisas. E algumas coisas estão acontecendo ao nosso redor, ao nosso lado, e alguns não estão percebendo. Alguns estão se deixando levar. Eu queria que você fizesse realmente uma reflexão sobre todos os fatos que temos vivido, sobre tudo que tem ocorrido nos nossos dias, e realmente tivesse a ideia de que a melhor saída para tudo é Jesus. É crer. Não crer, não me critique. Não me critique por isso. Eu não vou te julgar por isso. Como eu disse anteriormente, cada um faz da sua vida o que quer, faz as suas escolhas. E eu também disse que, independente de você crer ou não, de eu crer ou não, vai acontecer. Já aconteceu tudo que foi predito. Foi predito o nascimento de Jesus, foi predito a sua morte, tudo foi predito, tudo está acontecendo. A Bíblia foi escrita há muito tempo, mas é o livro mais atual que você pode ler nos dias de hoje. Para tudo, todos os assuntos, tudo na Bíblia você encontra. Tá difícil para mim, eu estou convivendo com uma pessoa ruim pra caramba em casa. Cara, Jesus conviveu um tempo com Judas, o cara que iria traí-lo, sabendo que Judas iria traí-lo. Ah, mas meu marido é muito agressivo, minha esposa é muito agressiva. Jesus conviveu com Pedro, ele teve que lapidar Pedro. Pedro era agressivo. Quando foram buscar Jesus para algemá-lo, prendê-lo, Pedro simplesmente pegou sua espada e cortou a orelha de Malco, um daqueles soldados que estavam ali. Ele era agressivo. Jesus teve que conviver com ele. Depois Pedro virou a pedra fundamental da igreja. Passou a ser um pescador de homens. Não importa quão difícil uma pessoa seja. Não importa quão difícil esteja a sua vida. Apenas creia. Creia que com o Senhor tudo vai ser diferente. Atente para o que eu estou te dizendo. A vida com Jesus não vai ser melhor no início. Vai ser mais difícil. Eu tenho que te alertar sobre isso. Por que é mais difícil? Porque os pecados que você comete no dia a dia, você vai parar de cometer. Por quê? Porque o Espírito de Deus vai dizer que isso não é correto. E a sua carne não vai gostar disso. E para você vai ser difícil, mas você pode vencer. Esse é o Evangelho que eu creio. É a forma mais simples de explicar o que Deus quer para a sua vida, para a minha vida. Sua vida como cristão não vai ser fácil, vai ser difícil, mas ela vai ser prazerosa, porque é um prêmio para mim e para você. Não um prêmio físico, mas o fato de estarmos com o nosso Senhor um dia no céu, porque isso também está predito na palavra. Amém? Então receba essa palavra em nome de Jesus, que você seja abençoado, que o Senhor abençoe a sua família, abençoe a sua família de um modo geral, que o Senhor continue guardando a sua vida, guardando a sua família de todo mal, de toda enfermidade, que estejamos também atentos a tudo que ocorre à nossa volta. E eu chamo mais uma vez a sua atenção para a palavra. Leia a sua Bíblia. Não fique somente com o que você ouve. Não fique somente com o que você ouve. Procure na sua palavra. E eu até falei, inclusive, a respeito de músicas, que Damares fala de um troféu que vai estar ali e que as pessoas se arrependeram porque não ajudaram em determinada ocasião. Eu acho interessante que as pessoas que se dizem cristãos podem fazer uma música dessa, que pode haver até uma divisão entre as pessoas, porque Jesus não veio para dividir, Jesus veio para unir as pessoas. E o engraçado é que muitos estavam esperando um rei que viesse reinar através da espada.
E Jesus não veio com espada nenhuma, ele veio com amor para unir as pessoas. Em contrapartida, a música de Damares foi feita, que alguns teólogos discordam, e logicamente, pela lógica, não tem nada a ver com o Evangelho em si, nessa questão, nesse quesito da música. Raul Seixas escreve que devemos amar as pessoas como se não houvesse amanhã, que na verdade não há, e não há, é o Senhor que providencia para a gente. Entenderam? Então analisem bem as letras, não é porque foi escrita por fulano de tal que eu não posso apreciar. Eu posso apreciar. Moderado na palavra. Jesus disse o quê? Ame a Deus acima de tudo e ao seu próximo como a si mesmo. Raul Seixas escreve uma música. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E na verdade não há. Está errado? Não, está correto. Precisamos amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Nós precisamos amá-las. E o amanhã existe? Não, o amanhã é providenciado por Deus a cada final de dia. Pode ser que o amanhã não venha para nós e que Jesus venha buscar o seu povo. Pode ser que o mundo se acabe hoje e você tem essa decisão a tomar. Que Deus abençoe a sua família, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.